Olá, no vídeo anterior nós fizemos uma introdução ao problema de classificação. No vídeo de hoje nós vamos estudar como usar a estimativa de densidade de probabilidade para construir modelos de classificação. A ideia é usar a estimativa de densidade de probabilidade entre as diferentes classes e, a partir dessa estimativa de densidade de probabilidade, encontrar regras para predizer qual seria a classe mais provável com base naquela densidade de probabilidade. Nesse slide aqui, eu mostro um exemplo da densidade de probabilidade de duas classes. A classe azul, que tem média 2 e desvio padrão 1, e a classe vermelha, que tem média menos 2 e desvio padrão 1, para um único atributo x. A ideia é usar essa estimativa de densidade de probabilidade para predizer novos exemplos como sendo da classe azul ou da classe vermelha. Olhando essas funções de densidade e probabilidade, se nós olharmos aqui, por exemplo, nós vamos ver aqui que a função de densidade e probabilidade tem uma probabilidade menor para a classe vermelha e uma probabilidade maior para a classe azul. Aqui, essa função de densidade tem um valor menor para a classe azul e aqui tem um valor maior para a classe vermelha. Nesse ponto aqui, tem exatamente a mesma probabilidade para ambas as classes. Então, a ideia de um classificador probabilístico é olhar essas funções de densidade e probabilidade para tomar a decisão de qual que é a classe mais provável. No vídeo anterior, nós tivemos uma visão geométrica do problema, em que os dados eram representados no espaço e o objetivo era traçar ali uma fronteira de decisão. Quem estava de um lado daquela fronteira de decisão é classificado como sendo de uma classe, quem estava do outro lado dessa fronteira de decisão era classificado como da outra classe. E aqui a gente quer traçar uma fronteira entre essas duas funções de densidade e probabilidade. Se nós colocarmos essa fronteira aqui, por exemplo, onde as duas classes são equiprováveis, todo mundo que, os novos exemplos que estiverem desse lado aqui, tiveram um valor de x maior do que zero, seriam classificados como azul, e quem estiver aqui desse lado seria classificado como vermelho. Como essas duas funções de densidade e probabilidade têm uma sobreposição entre elas, aqui, por exemplo, tem essa região de sobreposição, a gente não consegue construir um classificador que sempre acerta, um classificador 100%. Aqui os exemplos que são da classe azul, que eventualmente são da classe azul, se a gente usa essa linha aqui como fronteira, alguns exemplos da classe azul seriam classificados como vermelhos, porque a gente coloca a fronteira aqui, todo mundo aqui seria considerado vermelho, né? Então, alguns exemplos da classe azul seriam classificados como vermelho, e aqui alguns exemplos da classe vermelha seriam classificados como azul. E o erro seria proporcional a essa área aqui. O erro de classificação da classe azul seria proporcional a essa área aqui, abaixo dessa função de densidade da curva azul e da classe vermelha. Veja que eu posso querer diminuir o erro da classe azul, trazendo essa fronteira mais para cá. Aqui, eu teria um erro bem pequeno da classe azul. Só que isso tem o preço de aumentar o erro da classe vermelha. O erro da classe azul seria proporcional a essa pequena areazinha aqui, tem uma pequena areazinha aqui, abaixo dessa curva azul,
e o erro da classe vermelha seria proporcional a toda essa área aqui. Do mesmo jeito, no caso contrário, se eu quiser diminuir o erro da classe vermelha, eu poderia andar com essa fronteira um pouco mais para cá. Só que, nesse caso aqui, eu teria um erro bem pequeno da classe vermelha, mas eu aumentaria o erro da classe azul. Então tem esse trade-off entre essas duas classes, e a ideia do classificador Bayesiano são pensar maneiras de como balancear esse trade-off para produzir o classificador com o menor erro esperado, com base nessas funções de densidade e probabilidade. Então, antes de entrar em como encontrar esse ponto de corte aqui, essa região de fronteira que separa essas duas funções de densidade e probabilidade, vamos fazer uma breve revisão sobre alguns conceitos de probabilidade. Se a gente lembrar lá das aulas de probabilidade, aqui eu quero fazer uma modelagem da probabilidade das características dos dados, então, probabilidade de X, junto com a probabilidade da classe, aquele atributo especial que nós queremos fazer a predição para fazer a classificação. Então aqui, essa probabilidade conjunta caracteriza completamente as probabilidades desses dois tanto dos atributos como da classe. A lei da probabilidade total permite que eu faça a decomposição dessa probabilidade conjunta aqui dessa maneira aqui, como o produto da probabilidade condicional de X dado a classe vezes a probabilidade da classe. Então, aqui, essa decomposição permite que eu separe a probabilidade conjunta dos dados com relação à classe, olhando em cada uma das classes separadas. Quer dizer, eu posso construir densidade de probabilidade para cada uma das classes, e isso é equivalente à probabilidade conjunta dos dados com relação à classe, de acordo com essa lei da probabilidade total. E essas duas quantidades aqui, nós podemos estimar a partir dos dados. A probabilidade da classe acontecer, eu posso estimar a partir da frequência relativa de cada uma das classes do meu banco de dados. Isso aqui corresponde a uma densidade de probabilidade separada por cada uma das classes. Nós conversamos logo no começo, lá nos primeiros vídeos, sobre algumas técnicas para estimar essa densidade. E eventualmente existem outras, mas isso aqui a gente pode obter fazendo uma estimativa da densidade de probabilidade. A gente pode fazer estimativas paramétricas, assumindo uma forma da distribuição. Então, por exemplo, assumindo que a distribuição a forma da distribuição é normal, como a gente viu lá atrás, a gente pode usar estimativas não paramétricas. Mas isso aqui é uma estimativa da densidade de probabilidade. Só que, a princípio, isso aqui não me ajuda a decidir ou a raciocinar qual seria a classe mais provável. A outra peça que a gente precisa para partir disso aqui, tentar calcular qual seria a classe mais provável, vem do teorema de Bayes.
O teorema de Bayes ele pode ser demonstrado a partir de manipulações algébricas dessa decomposição aqui, e ele diz que eu posso calcular a probabilidade da classe, dado o, os dados dos atributos, dado um exemplo, dessa maneira aqui. Então, é a probabilidade conjunta da classe, dado os atributos, dividido pela probabilidade dos dados, daquele dado acontecer, que substituindo essa probabilidade aqui por essa daqui, eu posso reescrever dessa maneira, e com um pouco de manipulação, eu posso reescrever P de x, e como as classes, eu estou assumindo que os dados eles são mutuamente independentes entre si, não tem uma correlação entre cada registro do meu banco de dados, eu posso reescrever P de x dessa maneira aqui, como olhando a probabilidade de cada exemplo acontecer independente entre todas as classes. Então, o teorema de Bayes, ele nos ajuda a inverter, entre aspas, a direção aqui do condicionante. Eu saio disso aqui, que eu consigo calcular a partir dos dados, para isso aqui, para essa probabilidade aqui que eu quero usar para calcular. Eu quero calcular qual que é a probabilidade de uma classe acontecer, dado que eu tenho esse exemplo aqui. E com base nisso eu posso calcular qual que seria a classe mais provável. Então, o teorema de Bayes é a ferramenta que a gente usa aqui nesses classificadores probabilísticos para poder calcular a probabilidade da classe dado uma evidência ou dado um exemplo. Uma outra maneira de ler esse teorema de Bayes aqui é que eu consigo calcular a probabilidade a posteriori, a probabilidade qual que é a classe, a probabilidade da classe acontecer, dado que eu observei um certo fenômeno, uma certa evidência, fazendo a multiplicação da probabilidade daquela evidência acontecer, vezes a probabilidade a priori daquela classe acontecer, dividido pela probabilidade da evidência. Um exemplo aqui, só para contextualizar essa ideia do teorema de Bayes. Imagina que eu quero classificar... eu vi um evento de fumaça no horizonte e eu quero calcular qual que é a probabilidade daquele evento de fumaça estar associado a um incêndio ou estar associado a algum outro evento. Sei lá, a fumaça devido a um churrasco, ou a fumaça devido a um forno a lenha, ou alguma coisa do tipo. Então, considere que a P de fire é a probabilidade de um incêndio acontecer. Então, isso aqui é a probabilidade de quão frequente existe um incêndio, que eu posso estimar com base no histórico de incêndios de uma determinada região. Do mesmo jeito, P de fumaça é a probabilidade de eu avistar fumaça em uma dada região. Eu também posso estimar a partir da característica daquela região. A probabilidade de um incêndio acontecer, dado que eu avistei fumaça, é aquela probabilidade que eu quero calcular para classificar aquela evidência que eu vi, fumaça e não fumaça, como sendo fogo, incêndio ou não incêndio. Então, qual que é a probabilidade, dado que eu avistei fumaça, aquela fumaça
ser proveniente do incêndio. Então, a probabilidade de fumaça, de fogo, dado que eu avistei fumaça, significa o quão frequente há fogo quando eu avistei fumaça. Já a probabilidade de fumaça, dado que existe fogo, significa o quão frequente o fogo, o quão frequente o fogo gera fumaça, o quão frequente existe fumaça quando existe fogo. Isso porque tem algumas fumaças, alguns fogos que não geram fumaça, alguns produtos químicos que entram em combustão, mas que não geram fumaça, por exemplo. Mas a maioria do fogo gera fumaça. Então, o teorema de Bayes nos ajuda a calcular qual que é a probabilidade de ser um incêndio, dado que eu avistei fumaça, quando eu conheço a probabilidade de, dado que tem um fogo, aquele fogo gerar fumaça. Imagina que eu tenho aqui alguns números que a probabilidade de um incêndio perigoso, é raro, tem 1% de probabilidade de incêndio, de avistar o incêndio. Fumaça é mais comum, eu tenho 10% de chance de avistar fumaça, por exemplo, devido ao churrasco, devido a um forno a lenha, ou outros eventos que geram fumaça, e que 90% dos incêndios geram fumaça. Então, essa aqui é a probabilidade de, dado que tem fogo, daquele fogo resultar em fumaça. Com base nesses valores aqui, eu posso calcular qual que é a probabilidade, dado que eu avistei fumaça, aquela fumaça está associada a fogo, usando o teorema de Bayes. Então, a probabilidade de fumaça, dado que eu avistei fumaça, aquela fumaça ser proveniente de um incêndio, é dada pela probabilidade do incêndio, vezes a probabilidade de, dado que tem fogo, esse fogo produzir fumaça, dividido pela probabilidade de fumaça. Tem um errinho aqui deveria ser 0,01, perdão. Mas fazendo essa continha, eu chego em 0,09. Lembrando que está errado aqui. Aqui deveria ser 0,01. Então, dado que eu avistei uma fumaça no horizonte, existe uma probabilidade, de acordo com esses valores aqui, de 9% daquela fumaça está relacionada a fogo. Tem uma chance muito maior, de mais de 90%, daquela fumaça não ser o fogo, mas mesmo assim tem uma probabilidade de 9% e eventualmente vale a pena ir verificar se existe ou não um incêndio relacionado àquela fumaça. E como que esse teorema de Bayes nos ajuda a construir um classificador, construir um modelo de classificação? O que eu quero fazer em um modelo de classificação? Eu quero calcular qual que é a classe mais provável, dado um exemplo. Se eu estou em um problema de classificação da pessoa entre doente e não doente, por exemplo, uma classificação médica, então, dados os sintomas da pessoa, eu quero calcular qual que é a classe mais provável, aquela pessoa tem a doença ou aquela pessoa não tem a doença. Então, eu posso calcular a probabilidade da pessoa estar doente, a probabilidade da pessoa não estar doente. E a partir de uma regra simples aqui,
calcular qual que é a classe mais provável. Ou um classificador que a gente usa todo dia, o classificador do nosso leitor de e-mails, que eu quero classificar os e-mails como sendo spam ou não spam. Então, dado as características do e-mail, dado o conteúdo daquele e-mail, as palavras que acontecem naquele e-mail, eu quero classificar aquele e-mail como sendo spam ou não spam, para o meu leitor de e-mail ou colocar na minha caixa de entrada ou colocar na caixa de lixo, na caixa de spam. Então, eu posso fazer isso calculando qual que é a classe mais provável, dado as características naquele e-mail. Então, o que eu quero fazer é calcular qual que é a classe mais provável dentre todas as possíveis classes. Tem os problemas de duas classes, como a gente viu aqui, doente e não doente, spam ou não spam, ou eu posso ter mais de duas classes, como a gente viu lá no vídeo anterior, que eu quero classificar as flores entre as três categorias, a íris setosa, versicolor e virginica. Aqui eu posso usar o teorema de Bayes e trocar essa probabilidade aqui por essa de acordo com o teorema de Bayes. Então, eu quero calcular qual que é a probabilidade, a classe, qual seria a probabilidade mais provável entre as classes, então, para todas as classes dessa daqui, e eu posso fazer isso usando esse lado aqui do teorema de Bayes. Então, eu posso reformular esse problema, porque essa probabilidade aqui ela é difícil de calcular a partir dos dados, por esse daqui, em que todos os elementos eu consigo calcular a partir dos dados. Então, esse daqui é a frequência, posso calcular usando a frequência de cada uma das classes. Esse daqui eu posso calcular por meio de uma densidade de probabilidade. E esse aqui é só um fator de normalização, onde eu calculo isso daqui para todas as possíveis classes. Então, o teorema de Bayes nos ajuda a sair disso aqui, que a gente não tem como calcular a partir dos dados, para essa formulação aqui, em que a gente pode estimar essas probabilidades a partir dos dados. Além disso, em um problema de classificação, eu normalmente quero calcular qual que é a classe mais provável. Aqui tem um argmax aqui. Por que eu quero calcular a classe mais provável? Porque, calculando a classe mais provável, significa encontrar uma regra de decisão que minimiza o erro. Voltando aqui nessa figura, a classe mais provável aqui seria a azul. Então, escolhendo essa classe aqui, eu minimizo a chance de erro, porque a chance de erro seria só esse pedacinho aqui. A classe mais provável aqui é a classe vermelha. Então, escolhendo a classe mais provável, eu também minimizo o erro. Então, eu quero encontrar uma regra de classificação que, dado que eu consigo calcular qual que é a probabilidade condicional aqui qual que é a probabilidade de cada uma das classes, dado o novo exemplo que eu quero classificar, o novo registro que eu quero classificar,
Ah, eu consigo estimar qual que é a probabilidade de erro, dado aquele exemplo, decompondo aquilo ali como qual que é a probabilidade do exemplo ser da classe 1, se a minha regra de decisão faz a predição daquilo como sendo da classe 2, ou se eu escolho a classe 2 como sendo a classificação para aquele exemplo, e qual que e, na maneira análoga para outra classe, qual que é a probabilidade do exemplo ser da classe C2 se eu escolhesse a classe 1 como sendo a classificação daquele exemplo. Então, se eu quiser minimizar essa probabilidade de erro aqui, a gente chega na regra de decisão de Bayes, que eu vou classificar o exemplo como sendo da classe C1, se a probabilidade dele ser da classe C1, dado o exemplo, for maior do que a probabilidade dele ser da classe C2, dado aquele exemplo. Na classe, ou na classe contrária. Em outras palavras, aqui como eu tenho essa função de densidade e probabilidade, eu vou calcular qual que é a classe mais provável. Se essa probabilidade aqui for maior para azul, eu vou classificar ele como azul. E se for aquela probabilidade da classe vermelha for a mais provável, eu vou classificar como vermelho. Então, esse aqui seria uma regra sem levar em consideração a probabilidade de cada uma das classes, assumindo que ambas as classes são equiprováveis, ou essa outra regra aqui, assumindo que uma classe é mais provável que a outra. Então, com essa regra aqui, eu consigo minimizar o erro, assumindo, escolhendo a classe mais provável de acordo com o exemplo. Então, esse aqui, se eu conseguir estimar essas probabilidades aqui de maneira adequada, eu consigo determinar a regra de classificação, a regra de decisão que minimiza o erro, e esse procedimento é conhecido como o classificador ótimo de Bayes. Bom, mas para fazer isso, eu preciso estimar essa probabilidade aqui, essa densidade de probabilidade. Então, diferentes maneiras de estimar essa densidade aqui geram diferentes versões de algoritmos de classificação, como a gente vai ver daqui a pouco. Além disso, do ponto de vista de classificação, ou do ponto de vista de simplificação aqui da derivação desses classificadores, muitas vezes a gente não precisa trabalhar diretamente com todos os componentes dessa função de probabilidade aqui. Em várias situações, a gente introduz o que a gente chama de função discriminante, cujo objetivo dessa função discriminante é atribuir, mapear
um valor numérico relacionado ou proporcional à probabilidade de classificação, a probabilidade para cada uma das classes. E essa ideia de ser proporcional pode simplificar vários cálculos, ou pode simplificar alguns cálculos. Quer dizer, como eu estou interessado em simplesmente encontrar qual que é a classe mais provável, eu não preciso considerar, em algumas situações, eu não preciso considerar exatamente todos os componentes aqui dessa função de probabilidade. Eu posso fazer simplificações daquela função, porque eu estou interessado só nas ordens de grandeza entre as diferentes classes. Então, essa função discriminante é uma maneira de eu comparar relativamente as duas coisas, comparar a ordem de grandeza entre as coisas, sem necessariamente estimar a probabilidade no sentido estrito da palavra, ou no sentido estrito do termo. A probabilidade tem as regrinhas que a soma tem que ser 1, a soma para todos os possíveis eventos tem que ser 1, a probabilidade é uma função entre 0 e 1, tal. Muitas vezes eu posso usar outras funções que são proporcionais a essa função de probabilidade, mas que não necessariamente respeitam todas as regras da probabilidade. Então, a função discriminante são funções que estimam um número proporcional ou relacionado à probabilidade, mas que não necessariamente é uma função de probabilidade. Obedece às regras de que os valores têm que estar sempre em 0 e 1, a soma de todos os possíveis eventos tem que ser 1. Eu posso eventualmente usar a probabilidade completa como uma função discriminante. Ela também é uma função discriminante válida. Mas eu posso fazer algumas simplificações. Por exemplo, como eu vou calcular isso aqui para todas as classes, essa parte de baixo aqui é só um fator de reescalamento para que a soma para as possíveis classes seja igual a 1. Mas que lá iria fazer essa divisão para todas as possíveis classes. Então, esse daqui, para todas as classes, seria o mesmo valor. Então, eu posso simplificar isso daqui, desconsiderando essa parte de baixo aqui dessa equação. Então, essa função discriminante aqui, ela é proporcional a essa daqui, em que eu realmente estou calculando probabilidades, só que ela não obedece todas as leis da probabilidade. A somatória para todos os eventos aqui não é mais igual a 1. E uma outra versão da função discriminante seria aplicar o log aqui nessa outra função aqui. Porque isso aqui, às vezes, facilita nas contas, porque eu estou trocando uma multiplicação por uma soma logarítmica aqui. E evita alguns problemas computacionais de multiplicar por números muito pequenos. Então, às vezes, trabalhar com logaritmos evita que eu computacionalmente, alguns problemas computacionais de operação de ponto flutuante. Então, essas funções discriminantes são maneiras proporcionais ao cálculo da probabilidade, sem precisar ser uma função de probabilidade completa. Além disso,
Se eu tenho somente duas classes, então aqui essas funções discriminantes, elas são definidas para cada uma das classes, né? Eu tenho uma função discriminante para cada uma das classes CI. Além disso, se eu tenho só duas classes, eu posso combinar a função discriminante para essas duas classes como sendo uma única função. Como eu estou interessado na que maximiza, naquela que é mais provável, eu posso fazer a diferença entre elas e olhar o sinal da resultante. Então, se a classe 1 é mais provável que a classe 2, usando qualquer uma dessas discriminantes aqui, o sinal dessa função g aqui seria positivo. Eu classificaria, no novo exemplo, como sendo da classe 1. Se a classe 2 é a mais provável, o sinal aqui vai ser negativo. Então, eu classificaria como sendo da classe 2, se o sinal dessa expressão aqui for negativo. E para evitar efeito de ponto flutuante, eu poderia também usar o logaritmo dessas funções. Então, como eu falei agora há pouco, dependendo de como a gente modela ou de como a gente estima essa probabilidade aqui, nós podemos ter diferentes algoritmos de classificação. Nós vamos ver aqui hoje 3 algoritmos: o discriminante linear, o discriminante quadrático e o Naive Bayes. Todos eles são ótimos desde que as premissas que a gente assume para calcular isso daqui são válidas. Só que é muito difícil de garantir que essa premissa é válida na prática. Então é difícil a gente dizer que para um determinado problema, um deles vai ser melhor que o outro, um deles vai ser ótimo no sentido que a gente consegue ter matematicamente uma maneira de dizer qual deles seria o melhor, porque não tem uma maneira simples de dizer que todas as premissas são válidas a partir de um banco de dados, de uma base de dados, a não ser que a gente tenha bancos de dados bastante simples. Então, como eu disse, nós vamos ver aqui hoje três maneiras diferentes de estimar aquelas probabilidades, aquelas densidades de probabilidade. E essas 3 maneiras dão origem a 3 algoritmos diferentes. Em 2 delas, existe a restrição que nós vamos usar um modelo paramétrico para estimar a densidade de probabilidade, e esse modelo paramétrico é baseado na premissa de que a gente consegue modelar aquela probabilidade por meio de gaussianas, ou de curvas normais. Um deles, que é a análise do discriminante linear, assume que eu posso modelar a função de densidade de probabilidade para cada uma das classes, usando gaussianas, mas que eu vou usar a mesma covariância para ambas as classes. E daqui a pouco eu já falo o que significa essa mesma covariância. Isso dá origem à análise de discriminante linear. Na análise do discriminante quadrático, eu também uso gaussianas,
Mas eu não tenho essa restrição de ser mesma covariância para ambas as classes. Cada classe pode ter a sua variância e covariância específica. E o terceiro algoritmo que a gente vai ver permite que eu possa misturar eu não tenho a restrição de modelar os dados como sendo normais, a probabilidade como sendo uma função de densidade gaussiana, mas ele faz uma outra suposição de que a densidade da classe é um produto das distribuições marginais. Ele ignora a covariância entre os atributos, assumindo dado a classe. E aí, mais para frente a gente vê o que isso quer dizer. O que é essa ideia aqui de covariância? Covariância é muito similar à correlação. Há alguns vídeos atrás, nós estudamos o que é a correlação, que basicamente mede se duas variáveis elas crescem ou decrescem conjuntamente, se tem um padrão de crescimento ou de decrescimento entre elas. Na correlação, a gente faz tem esse fator de normalização aqui, para correlação o valor ser entre menos 1 e 1, como a gente viu lá atrás. Na covariância, esse fator de normalização aqui é a multiplicação da variância de cada uma das variáveis. Na covariância, esse fator de normalização não existe. Então, as duas, covariância e correlação, tentam capturar o mesmo fenômeno, mas em uma delas tem esse fator de normalização aqui, e na outra não tem. Qual que é a importância de olhar a covariância entre as variáveis? Quando a gente viu a estimativa de densidade lá atrás, nós vimos o problema de estimativa de densidade considerando um único atributo. Ou a gente considerou a gaussiana univariada. A gente considerava só um atributo. Aqui, para construir esses classificadores, esses discriminantes, nós vamos precisar olhar a gaussiana multivariada. Na gaussiana univariada, a gente tinha dois parâmetros, que era a média e o desvio padrão. Aqui na gaussiana multivariada, nós vamos calcular essa função de densidade para mais de um atributo. Então, aqui tem um exemplo em que eu estou calculando a densidade, que é representada aqui por tons de azul. Então, quanto mais forte é o azul, mais densa é a região. Então, tem mais pontos aqui dentro. E eu quero fazer essa estimativa de densidade conjunta. Então, eu não tenho simplesmente uma curva, como a gente tinha, mas a gente tem aqui uma região. E aqui a gente precisa de dois... Lá atrás a gente precisava da média e do desvio padrão para caracterizar a gaussiana. Aqui a gente precisa de um vetor de médias, então eu vou ter uma média aqui para o atributo x1 e para o atributo x2, nesse exemplo. E eu vou ter uma matriz de covariância. Do mesmo jeito que a gente tinha a matriz lá
de correlação, em que a gente tinha a correlação de todas as variáveis para par, aqui eu tenho uma matriz de covariância, que é representada por esse sigma maiúsculo aqui. Então, essa matriz tem na diagonal tem a variância do próprio atributo, né, da própria variável, e na diagonal, e fora da diagonal tem a covariância entre os atributos, entre as variáveis. Então, aqui eu teria uma matriz 2 por 2, em que eu tenho dois atributos, porque eu tenho dois atributos, né, o atributo x1 e x2. Então, essa matriz de covariância aqui é uma matriz quadrada, 2 por 2, que na diagonal ela tem a variância do x1, a variância do x2, e fora da diagonal ela tem a covariância de x1 e x2. Então, essa aqui é a gaussiana multivariada, é uma função de densidade e probabilidade que está definida em um espaço multidimensional, e ela é dada por parametrizada por um vetor de médias e uma matriz de covariâncias. Aqui na figura, eu tenho um exemplo de variáveis independentes. Então, a covariância entre x1 e x2 é zero. Então, aqui os pontos eles estão espaçadamente distribuídos. E aqui eu tenho a função de densidade e probabilidade quando eu tenho variáveis correlacionadas. Então, a correlação aqui muda aqui o formato dessa função densidade e probabilidade, alinhando aqui com a direção da correlação. Então, como eu disse aqui atrás, na análise do discriminante linear, em ambos os casos, na análise do discriminante linear e na análise do discriminante quadrática, em ambos os casos eu vou usar gaussianas multivariadas. Então eu vou usar distribuições desse tipo aqui. O que muda do discriminante linear para o discriminante quadrático? No discriminante linear, eu vou assumir que essa matriz aqui de covariância, ela é a mesma para ambas as classes. E no discriminante quadrático, para cada uma das classes, eu vou ter uma matriz de variância e covariância. Isso aqui está representado esquematicamente aqui. Então, nesses dois exemplos aqui de cima, tanto para a classe azul quanto para a classe vermelha, eu tenho a mesma matriz de variância e covariância. As médias de cada uma das classes são diferentes, né? Então, aqui, a classe vermelha tem a média 0, 0, e a classe azul tem a média 2, 2 aqui. Só que, tanto para a classe azul quanto para a classe vermelha, eu vou assumir que a distribuição dos pontos em torno da classe, para a classe azul e para a classe vermelha, em torno do centro da classe, do ponto central aqui, é a mesma. Então, aqui tem um exemplo em que eu não tenho a covariância, x1 e x2 aqui não são correlacionados, não tem uma covariância entre eles. Mas se a gente olhar aqui as camadas, né, elas são igualmente espaçadas a partir do centro, tanto para a classe vermelha quanto para a classe azul. A mesma coisa aqui.
os elipsoides aqui, eles são igualmente espaçados, tanto para a classe vermelha e tanto para a classe azul, então os dados são igualmente dispersos em torno da média de cada uma das classes, as médias são diferentes, e aqui tem uma covariância, mas aqui o formato aqui e o sentido é o mesmo para as duas. Então aqui a gente tem a mesma matriz de covariância e covariância para ambas as classes. Já aqui na parte de baixo da figura, em um caso, nós temos uma classe que não tem covariância, mas a outra bom, aqui não tem covariância em nenhuma delas, mas aqui a variância, uma classe, em uma classe é mais achatada do que outra, né? Então aqui a variância de em x2 é maior do que a variância em x1. Então a classe vermelha e a classe azul, elas são diferentes aqui. A matriz de variância e covariância para a classe vermelha e azul é diferente aqui. E a mesma coisa acontece aqui, em que eu tenho uma variância e covariância diferente para cada uma das classes. Então, se eu puder assumir que eu posso usar a mesma matriz de variância e covariância para ambas as classes, como nesse exemplo aqui, ou como nesse exemplo aqui, eu vou ter um tipo de algoritmo, e se eu assumir que eu não tenho a mesma variância e covariância entre as classes, eu vou usar eu vou precisar de um outro tipo de algoritmo. Então, a análise do discriminante, ela é uma abordagem paramétrica, ela assume que eu vou definir a função densidade e probabilidade entre as classes de maneira paramétrica, usando gaussiana multivariada. Então, eu vou modelar aqui essa densidade e probabilidade para cada uma das classes com uma gaussiana multivariada. P de CI, a probabilidade de classe, ela pode ser estimada pela proporção de objetos na classe I. O vetor de médias aqui que eu uso para gaussiana é a média de cada uma das dimensões, então a média de x1 e a média de x2, eu tenho um vetorzinho de médias. E sigma I é a matriz de covariância da classe I. E aí eu tenho essa função de discriminante. Faltou logaritmo aqui. Eu tenho essa função discriminante, faltou o logaritmo aí, que seria usar essa função, esse discriminante aqui, faltou o logaritmo lá, essa função discriminante aqui, assumindo que eu posso estimar essa probabilidade aqui como uma gaussiana multivariada. Esse termo aqui, que deveria estar dentro do logaritmo, mas não está, tem um typo aqui, é conhecido como distância de Mahalanobis, porque se a gente olhar essa figura aqui, por exemplo, é como se eu estivesse calculando a distância dos pontos ao centro da distribuição, mas ao invés de calcular só a distância euclidiana, como a gente viu lá atrás, eu vou calcular essa distância levando em consideração a matriz de covariância e
e eu vou calcular, e a distância está relacionada ao tom de cor aqui. Todos os pontos que estão em uma mesma intensidade de cor estão em uma mesma distância do centro da distribuição. Então, se as variáveis são independentes, ela é análoga à distância euclidiana, mas se eu tenho variáveis correlacionadas, eu vou essa correlação, eu vou levar essa correlação em consideração para calcular essa distância de Mahalanobis. Então, aqui, todo mundo que está nessa região aqui está a uma mesma distância, considerando a densidade de probabilidade do centro da distribuição. Espacialmente não, mas considerando a distribuição de probabilidade, elas estão a uma mesma distância, de acordo com a distância de Mahalanobis. Vamos considerar o primeiro caso aqui, em que eu tenho a mesma matriz de variância e covariância para ambas as classes. Então, se eu tenho variância homogênea, eu posso usar a mesma matriz de covariância e a variância e covariância para ambas as classes. Então, sigma 1 vai ser igual a sigma 2, que vai ser igual a um sigma genérico. E eu posso escrever esse discriminante dessa maneira aqui, ignorando o índice aqui do sigma, porque ele é o mesmo para ambas as classes. Bom, fazendo isso, se eu quiser calcular a fronteira de decisão, aquela região em que é igualmente provável para ambas as classes, se eu tivesse, no caso, univariado, seria esse ponto aqui. Então, se eu calcular essa fronteira de decisão, igualando a função discriminante para ambas as classes e fazendo algumas manipulações algébricas, eu vou chegar nessa função discriminante aqui, que apesar de aparentemente ser uma expressão complicada, ela é uma reta. É fácil de ver que ela é uma reta, porque se a gente chamar isso aqui de m, o coeficiente angular da reta, eu tenho aqui um coeficiente angular multiplicando o x, e se eu chamar tudo isso aqui de intercepto, de b, eu teria aqui um m, a equação da reta, coeficiente angular, mx mais b, combinando tudo isso aqui como sendo intercepto, porque tudo isso aqui é um número, isso aqui também é um número, então aqui eu teria a equação de uma reta. Tem um errinho aqui no slide, no desenho da figura, mas aqui deveria ter a reta que separa esses dois essas duas classes aqui. Então, a reta que separa essas duas classes, elas têm igual covariância, variância e covariância entre as classes, passaria mais ou menos por aqui. Eu vou arrumar o slide e subo uma versão correta do PDF do slide.
Então, alguns exemplos, imagina aqui que eu tenho um exemplo com 3 classes, imagina que eu tenho 3 classes, numa classe a média da classe 1 está no ponto 1, 2, da classe 2 está no ponto 4, 6, e da classe 3 está no ponto menos 2 e menos 4. Eu tenho essas densidade, essas probabilidades a priori aqui de cada uma das classes, e eu tenho essa matriz de variância entre as classes. Fazendo isso, eu teria esse... Então, aqui, eu estou plotando a densidade, a função de densidade das 3 classes, né? A classe azul. Então, essa aqui é essa aqui é a classe 1. Essa aqui é a classe 2 e essa aqui é a classe 3. Então, aqui eu tenho a densidade e probabilidade para as 3 classes. E aqui tem representação da fronteira de decisão entre essas três classes. Então, todo mundo que está aqui seria classificado como vermelho. Então, aqui eu separo o azul do vermelho, né? Classe 1 da classe 2. Então, aqui é a fronteira entre a classe 1 e a classe 2. Aqui é a fronteira entre a classe 2 e a classe 3. E aqui é a fronteira entre a classe 1 e a classe 3. Como a gente pode ver aqui, elas são retas. Por isso que é discriminante linear, porque o resultado é uma função linear, no plano é uma reta, e no espaço de dimensões maiores seriam hiperplanos. Então, todo mundo, de acordo com esse modelo de classificação, todo novo exemplo que cai nessa região aqui seria da classe 1, da classe vermelha. Todo novo exemplo que cai nessa região aqui, para cima aqui, seria classificado como azul. E todo novo exemplo que cai nessa região aqui seria classificado como verde. E nesse exemplo aqui eu não tenho covariância. Eu tenho a mesma matriz de variância para todas as classes, mas não tem covariância, que os termos de covariância são zero. Aqui tem um exemplo parecido. Eu tenho de novo aqui 3 classes, com essas 3 médias. A classe 1 tem a média no ponto 1, 2, a classe 2 tem a média no ponto menos 1, 5, e a classe 3 tem a média no ponto menos 2, 4. Essas aqui tem a probabilidade a priori. E eu tenho essa covariância entre as classes, e o discriminante é dado por isso aqui. E aqui eu teria as fronteiras de decisão, que também são retas. Então, todo mundo que está aqui seria classificado como sendo da classe vermelho. Todo mundo que está aqui da classe 1, todo mundo que está aqui seria classificado como azul, da classe 2, e todo mundo que está nessa região aqui, delimitado por essa fronteira, seria da classe 3.
Então, mesmo que exista uma covariância aqui entre as variáveis, mas eu tenho a mesma matriz de variância e covariância para as três classes. Então, aqui eu não tenho mais círculos, né? Eu tenho elipsoides, mas se eu assumir que é a mesma matriz de covariância para todas as classes aqui, no caso aqui para as três classes, o classificador também é linear. Se a matriz de variância e covariância elas são arbitrárias, eu tenho classes também no formato de hiperelipsoidais, mas cada classe tem a sua matriz de variância e covariância separadamente. Quando eu igualar aqui esses termos para tentar determinar a fronteira de decisão entre as duas classes, eu não vou conseguir fazer tantas simplificações assim. E o meu discriminante agora não vai mais ser uma reta. Eu vou ter um discriminante quadrático. Por isso que a análise do discriminante quadrático. E é quadrático porque tem um termo aqui, ó, x vezes x, que vai dar x quadrado. Então aqui tem um termo quadrático. Então, como eu não tenho mais um termo quadrático, a separação entre as classes não é mais linear, e eu vou ter uma reta. Não vou ter uma reta, eu vou ter uma fronteira quadrática. Aqui, por exemplo, eu tenho essas três classes, com essas três médias, classe 1 com média menos 1,3, classe 2 com média 0,6 e classe 3 com média menos 2,4, com essas probabilidades aqui, a priori, e cada uma das classes eu tenho uma matriz de variância e covariância diferente. Aqui eu tenho matriz 1, matriz 2 e matriz 3. Então, esse aqui são a densidade de probabilidade para cada uma dessas três classes. Aqui nas três cores, né, verde, vermelho e azul. Então, cada uma tem a sua própria matriz de variância e covariância. Então, elas estão espalhadas de maneira diferente ao redor do centro de cada uma das classes. E aqui é o resultado do discriminante quadrático para esse problema. Então, todo mundo aqui nessa região é classificado como azul. Aí tem uma fronteira quadrática aqui. Aí todo mundo nessa região aqui é classificado em verde. Como tem uma sobreposição aqui do verde com o azul. Do verde com o vermelho, perdão. Então, essa região aqui que tem sobreposição do vermelho, ela fica debaixo de uma região mais densa da classe verde. Então, aqui esse pedaço acaba sendo classificado como sendo da classe verde. Então, essa região aqui seria classificada como da classe verde para novos exemplos. E essa região aqui é classificada como sendo da classe vermelha. Então, desde que eu consiga modelar os meus dados, que eu possa assumir que meus dados têm uma distribuição
gaussiana e multivariada, e se essa premissa, se essa suposição for válida, se essa premissa for válida, eu teria um classificador ótimo. Se eu puder assumir que ambas as classes têm a mesma matriz de variância e covariância, eu teria uma fronteira linear, mas se eu não puder fazer essa suposição, eu teria uma fronteira quadrática. O problema é que a premissa de normalidade nem sempre é válida, ou quase nunca é válida, é difícil ter mecanismos que checam essa premissa para base de dados muito complexas, com muitos atributos e tudo mais. Entretanto, mesmo que eu não consiga verificar essas premissas, mesmo que essas premissas não sejam válidas, na prática, esses modelos apresentam bons resultados em uma grande quantidade de problemas. Até o modelo mais restrito, que assume que as matrizes de variâncias e matrizes de covariância são iguais, em muitos problemas ela consegue ter bons resultados. Porém do uso dessa técnica é que para calcular qual que é o discriminante, para poder calcular esse cara aqui, eu preciso inverter a matriz de covariância. Aqui, ó, o inverso da matriz de covariância. Essa matriz, ela tem o mesmo número de linhas e colunas, é uma matriz quadrada, né, que eu tenho de atributos, que eu tenho de dimensões. Então, se eu tenho muitos atributos, ou se eu tenho uma alta dimensionalidade, o custo de inverter essa matriz é alto, é da ordem de D ao cubo, onde D é o número de dimensões. Então, às vezes é computacionalmente custoso calcular o inverso daquela matriz. Será que a gente consegue ter modelos computacionalmente menos custosos, fazendo algumas outras suposições a respeito dos dados? Um outro modelo bastante simples e que tem um custo computacional menor é o modelo Naive Bayes. Qual que é a ideia do Naive Bayes? Então, voltando lá ao teorema de Bayes, eu posso calcular a probabilidade da classe dado os dados a partir dessa fórmula aqui, em que eu tenho aqui a função densidade e probabilidade, vezes a probabilidade da classe, dividido pela probabilidade daqueles dados acontecerem. E se ao invés de assumir que essa densidade aqui de probabilidade, essa probabilidade, ela é normalmente distribuída, usando uma normal multivariada, eu faço a simplificação de desconsiderar a normal multivariada aqui, eu vou desconsiderar as covariâncias, mas eu vou assumir que os atributos eles são condicionalmente independentes dado a classe. Quer dizer, eu vou ignorar as covariâncias entre as classes. Esse modelo, que desconsidera as covariâncias e modela cada atributo, considera cada dimensão, cada atributo, cada variável de maneira independente, condicionado só com a classe, é chamado de Naive Bayes.
que é essa ideia de... o que essa independência condicional quer dizer? Quando eu falo em independência condicional, se eu tenho um problema que eu tenho dois atributos, A e B, eu tenho, e eu quero calcular ou dois eventos, A e B, condicionados a um terceiro evento, C. Eu vou dizer que esses caras são condicionalmente independentes se eu expressar essa probabilidade aqui, de A e B dado C, como sendo a probabilidade de A dado C vezes a probabilidade de B dado C. Ou seja, mesmo que tenha alguma correlação aqui entre essas variáveis, tem alguma relação entre A e B, eu vou desconsiderar essa correlação e vou decompor essa probabilidade aqui dessa maneira, desconsiderando uma possível relação entre essas duas variáveis. Observe que eu não estou necessariamente afirmando que esses caras são independentes. Para dizer que esses dois caras seriam independentes, eu assumiria que a probabilidade deles acontecerem em conjunto pode ser definida como produto de cada uma delas em separado. Mas eu estou dizendo que, bom, se eu considerar a classe, se eu considerar uma terceira variável, aqui um terceiro evento, quando eu introduzo isso daqui, eu vou considerar que esses caras, que A e B são independentes. Por exemplo, imagina que eu tenho duas moedas e uma delas é viciada. Uma moeda, se eu jogar ela sempre vai dar cara. Se eu pego uma moeda aleatoriamente, sem saber se ela é cara, se ela é a moeda viciada ou não, e eu jogo para cima duas vezes, e no primeiro lançamento eu obtenho cara. O que o fato de saber que no primeiro lançamento eu tenho cara vai influenciar no meu raciocínio sobre o segundo lançamento? Se eu não souber nada, se eu não souber que o evento A aconteceu, se eu não souber que no primeiro... se eu não souber se a moeda é viciada ou não, mas eu sei que no primeiro lançamento é cara, eu sei que no primeiro lançamento eu obtive cara, a probabilidade de B acontecer, a probabilidade no segundo lançamento eu também obter cara aumenta, porque uma das duas moedas vai ser viciada. Em contrapartida, se eu sei de antemão qual moeda eu selecionei, se eu sei que eu selecionei ou a moeda viciada ou a moeda não viciada, o fato de no primeiro lançamento eu obter cara não influencia, não dá informação adicional nenhuma a respeito do segundo lançamento. No primeiro caso aqui, como no primeiro caso, no primeiro lançamento eu obtive cara, isso pode me dar um indicativo que a minha moeda pode ser viciada e eu posso usar isso daqui para aumentar minha crença que eu vou também ter cara no segundo lançamento. Aqui, se eu sei qual moeda eu peguei, se eu sei que a moeda é não viciada, eu sei que no segundo lançamento eu vou ter a mesma probabilidade de cara ou coroa acontecer, porque eu não vou ter, a moeda não vai estar viciada, né? E se eu peguei a moeda viciada, eu vou saber que no segundo lançamento eu vou obter cara de novo, porque eu sei que eu peguei a moeda viciada. Então, o fato do primeiro lançamento ter sido cara não influencia em nada o meu raciocínio a respeito do segundo lançamento.
Então, isso que é independência condicional. Dado que eu sei que C aconteceu, eu posso condicionalmente assumir independência entre os eventos. Dentro do contexto aqui de classificação, eu vou considerar que os atributos eles são considerados independentes, dado a classe. Então, eu vou calcular a probabilidade de cada atributo independente dos demais, considerando apenas a classe. Eu vou considerar aqui, dado que eu sei qual é a classe, os atributos não influenciam os demais. Essa é uma premissa forte, normalmente ela é inválida, eu não, normalmente ela não acontece na prática, não poderia fazer essa suposição, mas, de novo, em vários problemas, mesmo fazendo essa suposição, esse modelo Naive-Bayes costuma funcionar bem. E qual que é a vantagem de fazer isso? Qual que é a vantagem de considerar essa independência condicional? Imagina aqui que eu tenho a classe e várias variáveis. Eu poderia aplicar a regra de decomposição de maneira interativa várias e várias vezes, só que essa decomposição, cada uma delas, toda vez que eu aplico essa decomposição, eu ainda teria que estimar aqui condicionar aqui, né? Mas mesmo assim eu teria aqui um modelo bastante complexo, porque eu teria que levar em consideração aqui, eventualmente, várias correlações entre as variáveis. Assumindo a independência condicional, eu vou considerar cada atributo de maneira independente. Então, eu não preciso olhar a correlação entre as outras variáveis, eu só calculo aqui essa probabilidade condicionada à classe para cada um dos atributos independentes. E aí eu posso estimar essa probabilidade aqui como sendo o produtório de cada uma dessas estimativas individuais aqui por atributo de maneira independente. Então, simplifico muito os cálculos. Eu calculo a probabilidade individual para cada atributo condicionado à classe e simplesmente faço um produtório no final. As vantagens do Naive-Bayes é que é fácil incorporar atributos de diferentes tipos. Como aqui eu estou modelando cada um de maneira independente, eu não estou considerando possíveis correlações entre eles, eu posso modelar um como sendo gaussiano, eu posso modelar o outro simplesmente, se eu tenho um atributo numérico, eu posso modelar ele como sendo gaussiano, eu posso modelar o outro como sendo uma outra distribuição, eu posso combinar distribuições paramétricas e não paramétricas. Isso porque eu estou olhando só uma dimensão de cada vez, só um atributo de cada vez. Além disso, eu posso fazer isso de maneira incremental, que eu posso adicionar novos atributos no futuro, sei lá. No caso médico, por exemplo, foi criado um teste novo para diagnosticar a doença. Como eu estou fazendo a modelagem individual e eu faço o produtório de todas elas, eu teria que simplesmente acrescentar um novo cara aqui nesse produtório. Um cuidado que se tem que tomar é que, como eu estou modelando cada um
cada atributo de maneira independente, eventualmente, se eu tenho dois atributos redundantes, dois atributos muito parecidos, eu estaria dobrando a importância daquele atributo, mas como eles são muito parecidos, ou como eles são muito correlacionados entre si, eu não estaria, estou dobrando a importância deles sem acrescentar muita informação, porque como os dois são muito correlacionados, basicamente a informação de um estaria presente no outro, né? Então eu teria artificialmente dobrando a importância daquele atributo. Como eu disse aqui atrás, a gente pode incorporar atributos de diferentes tipos. Então eu poderia, por exemplo, incorporar um atributo booleano usando uma distribuição de Bernoulli que é usada para modelar atributos booleanos. Então, todos os meus atributos booleanos eu poderia usar a distribuição de Bernoulli. Os atributos categóricos, aqueles que eu tenho mais de dois valores, eu poderia usar uma distribuição categórica. Para os atributos contínuos, eu poderia usar uma abordagem paramétrica, fazendo univariada, considerando só aquele atributo, ou poderia usar uma abordagem não paramétrica, como as janelas de parsing que a gente viu lá atrás. Por exemplo, imagina que a gente tem essa base de dados aqui, de atletas de uma academia de futebol, e a gente quer predizer se ele vai ter sucesso ou não quando ele sair quando ele virar profissional. Então, para cada um desses atletas, a gente tem algumas características. Se ele é ambidestro, se ele chuta com os dois pés, direito e esquerdo, sim ou não. A altura, que está aqui dada como um atributo categórico. Então, tem as faixas aqui entre 1,50 e 1,60, 1,60 a 1,70, 1,70 a 1,80, 1,80 a 1,90. O peso, que é dado como um atributo numérico. Quantas horas de dedicação de treino ele faz por dia. E quem que é o empresário daquele jogador, aquele futuro jogador. Que pode ser fulano, ciclano ou beltrano. E se aquele jogador teve sucesso ou não quando ele virou profissional. Então aqui é um registro histórico, né? A gente quer usar isso aqui para prever se novos jogadores teriam sucesso ou não no futuro. Então, essa aqui é a minha base de casos históricos. Os atributos que são categóricos, aqui, esse e esse, a gente poderia modelar os atributos que são binários, né, sim ou não. Então, os atributos que são categóricos, a gente poderia estimar as probabilidades por meio da frequência em cada uma das categorias. Então, a gente faz lá a tabulação cruzada entre a variável alvo, né, aquela que a gente quer prever, se o atleta vai ter sucesso ou não, para cada uma das variáveis categóricas, se ele chuta com dois pés, quem que é o empresário e qual que é a altura. Os atributos que são numéricos, a gente poderia fazer ou uma estimativa de densidade paramétrica, como foi feita aqui, ou uma estimativa baseada na janela de parsing, uma estimativa não paramétrica, como foi feita aqui. O mesmo
mesmo aqui para a hora de treino, eu poderia usar uma paramétrica ou não paramétrica. E com base nesse conjunto de dados e como eu escolhi para estimar as probabilidades para cada um dos atributos, eu construo uma tabela que tem que eu vou usar para calcular qual que é a probabilidade do novo exemplo. Então essa aqui é a minha probabilidade só da classe, né, da probabilidade do jogador ter sucesso ou não. Então 8 em 12, 4 em 12. A probabilidade dele ter sucesso, a probabilidade do peso, dado que ele teve sucesso ou não, que eu estou usando aqui uma normal, uma estimativa paramétrica gaussiana, horas de treino, também estou usando uma paramétrica gaussiana, se ele chuta com os dois pés, dado que ele teve sucesso ou não, e empresário, dado que ele teve sucesso ou não, probabilidade de ser cada um dos empresários. E a variável altura, que tem todas essas possíveis categorias, se ele teve, de acordo com a classe, se teve sucesso ou não. E aí eu quero usar essas probabilidades que a gente calculou e armazenou em algum lugar para fazer a predição de um novo jogador. Vejam que essas probabilidades aqui, a construção do modelo, ela é bem simples, porque eu considero cada atributo independente, e eu só tenho que calcular e armazenar essas informações para uso futuro. Uma vez que meu modelo está pronto, eu posso usar esse modelo para classificar novos dados. Então, imagina que eu tenho esse novo jogador aqui, e eu quero prever se ele vai ter sucesso ou não na carreira. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui para os valores dos atributos desse jogador e olhar na tabela qual que seria a probabilidade dele ter ou não sucesso. Então, aqui ele tem uma altura entre 1,7 e 1,8. Então, aqui, ó, a probabilidade dele ter sucesso, a probabilidade aqui dele ter entre 1,7 e 1,8, dado que ele teve sucesso é 4/8, e dado que ele não teria sucesso, seria de 1/4. Então, eu vou pegar esses dois valores aqui, para altura, vou fazer a mesma coisa para peso, horas de treino, se ele é ambidestro ou não, e qual que é o empresário. Para ambas as classes, para classe sucesso ou não. Então, aqui, eu coletei essas probabilidades para todo mundo, para todos os atributos. Para os valores correspondentes a esse exemplo aqui. Probabilidade de altura, peso, horas de treino, chuta dois pés e empresário para as duas classes. E aí, para eu calcular a probabilidade dele ter sucesso ou não, eu vou multiplicar os valores correspondentes a cada uma das classes. Então, por causa de sucesso, eu vou multiplicar esse, vezes esse, vezes esse, vezes esse, vezes esse, vezes esse. Aí esse, vezes esse, vezes esse, vezes esse, vezes esse, vezes esse. E para o caso dele não ter sucesso, eu vou selecionar aquele de não sucesso. Esse, vezes esse, vezes esse, vezes esse, vezes esse, vezes esse. Um probleminha aqui. Uma dessas probabilidades aqui é zero. Como essa probabilidade é zero, de acordo com esse nosso modelo,
o atleta, ele nunca teria a probabilidade dele não ter sucesso seria zero. Esse zero aqui, ele pode ter duas situações. Definitivamente, para esse, isso aqui está relacionado ao empresário. Definitivamente, sei lá, o empresário Beltrano é um cara que sabe escolher os atletas e todos os atletas que ele gerencia sempre vão ter sucesso. Então ele tem probabilidade zero de um atleta que ele gerencia nunca ter sucesso, ou foi um valor que a gente não viu no conjunto de treinamento. Sei lá, pode ser que aquele empresário atua menos naquele clube, sei lá, enfim, pode ter várias razões ali. Como a gente não sabe qual das duas situações aconteceu, uma abordagem conservadora é assumir que aquilo ali é um valor não visto no conjunto de treino, e para evitar esse problema aqui de zero, ao invés de considerar a frequência absoluta para estimar as probabilidades, a gente usa o que é chamado de suavização de Laplace. Qual que é a ideia da suavização de Laplace? É nunca atribuir um valor zero para uma categoria. Então a gente vai fazer uma continha ali, em que é como se eu adicionasse uma probabilidade pequena de um valor não visto acontecer. E aí tem a formulazinha aqui para calcular isso daqui, mas é como se eu tivesse calculando, atribuindo uma probabilidade pequena proporcional ao número de exemplos ou ao número de valores do atributo para aquilo lá, para aquele zero nunca acontecer. Então, e para poder aquilo ali somar 1, eu vou tirar um pouquinho dos outros exemplos que sempre acontecem. Então é como se eu desse uma probabilidade pequena para o valor que deu zero, para ele não ser zero, e tirasse um pouquinho dos demais. Então eu estou suavizando um pouco essa estimativa de probabilidade baseada simplesmente na frequência. E que nesse caso aqui da suavização de Laplace, é como se para cada possível categoria que pode acontecer, é como se eu acrescentasse é como se para cada possível empresário lá, é como se eu colocasse mais um atleta para cada uma das classes, sucesso e não sucesso. Então, aplicando essa regrinha para corrigir o atributo empresário, aquele é onde aconteceu um zero, a gente teria essa probabilidade aqui corrigida. E aí, fazendo isso, aquele meu zero desaparece, e eu teria esses valores aqui, para aquele novo exemplo, de ser um atleta de sucesso, e esses valores aqui para ser um atleta de não sucesso. Como esse valor aqui já é maior que esse, eu poderia simplesmente predizer sucesso. A probabilidade de sucesso é maior que a probabilidade de não sucesso. Mas esses valores, por enquanto, ainda não são probabilidades, porque eu ainda preciso dividir aqui por esse P de x.
Bom, como a probabilidade de sucesso é maior que a probabilidade de não sucesso, a gente já sabe qual que seria a classe predita, mas aí a gente ainda não tem um valor de probabilidade de cada uma das classes. Para transformar isso aqui em probabilidade, a gente pode normalizar. Então, eu vou somar esses dois valores e dividir cada um desses caras aqui pela soma. Então, é como se eu estivesse colocando aqui esse P de xt como a soma dele ter sucesso e dele não ter sucesso. Então, fazendo essa normalização, dividindo esse número aqui pela soma dos dois valores, a gente teria aqui 97% de probabilidade, de acordo com o modelo, daquele novo jogador ter sucesso, e mais ou menos 3% aqui de probabilidade para o jogador não ter sucesso. Alguns problemas do Navy Base: se eu quiser estimar parâmetros de atributos contínuos em bases de dados pequenas, isso pode ser um problema. Aí a gente poderia, porque eu vou ter pouca confiança lá na média e na variância, aí a gente poderia usar uma janela de parsing com uma janela mais larga ou mais para contornar esse problema, uma estimativa não paramétrica. Também é comum, ao invés de você modelar os atributos numéricos como uma normal, uma gaussiana, fazer uma discretização, converter o atributo numérico para um atributo categórico, e aí a gente pode utilizar a discretização por largura, fixa ou frequência, ou algumas outras. E além disso, a gente sabe que essas estimativas de probabilidade aqui, elas não são muito boas, porque elas tendem a superestimar uma das classes e subestimar a outra. E uma das razões de superestimar uma e subestimar a outra é porque a gente fez aquela simplificação de desconsiderar as correlações entre os atributos. Independente do valor de probabilidade em si não ser muito preciso, muito calibrado, o classificador, na prática, ele tem bons resultados em diversas aplicações, porque eu não estou interessado, do ponto de vista de classificação, eu não estou muito interessado no número, né? Estou interessado só em qual das classes é a mais provável. Então, como eu estou interessado só em maior delas, em problemas de classificação, a gente pode ter bons resultados usando o Navy Base. A gente viu lá que o discriminante linear tem uma fronteira linear, o discriminante quadrático tem uma fronteira do quadrático. Já a fronteira do Navy Base depende de como que a gente considera a distribuição de cada um dos atributos. Se eu tenho só atributos numéricos e eu uso uma distribuição gaussiana, a distribuição vai ser quadrática. Ele vai ser parecido com o QDA. Não é exatamente igual, mas ele seria parecido com o QDA. Não é exatamente igual, porque no QDA a gente pode ter as covariâncias, e aqui a gente está ignorando as covariâncias. É possível incrementar um modelo incorporando algumas relações entre os atributos. Isso aumenta o número de parâmetros, aumenta aquelas probabilidades que eu armazenei. Eu vou precisar aumentar a quantidade de tabelas de probabilidade ou de distribuições de probabilidade que eu armazenei. Isso pode fazer com que eu tenha modelos mais realistas. Em contrapartida, seria mais difícil. Eu precisaria de mais dados para estimar todas essas probabilidades. E esses classificadores que incorporam essas dependências,
são conhecidos como as redes bayesianas. Sendo que Naive Bayes é um tipo especial de rede bayesiana que não considera nenhuma dependência. Então, nesse vídeo aqui, nós vimos o discriminante linear e quadrático e o Naive Bayes, que são três maneiras diferentes com base na estimativa da densidade e probabilidade, construir modelos de classificação. E esse aqui são as referências.